Olá pessoal, um bom dia a todos. Eu sou Roberto da KGS Tech Games e Informática. Estou trazendo aqui esse netbook, não é nem um notebook, é um netbook que ele não tem aqui entrada para CD, né? Como vocês podem ver, não tem entrada para CD. Então ele é um netbook. Coloquei aqui o cabo da fonte. Ele mostra que está carregando, mas quando a gente vai ligar ele não inicia. Acendeu aqui o LED azul e mostra essa mensagem de erro que não achou o sistema. Então aqui a gente vai apertar F2, não sei se é o F2 ou é o F1, isso, F4 e F2. Aí ele mostra essa tela que é da BIOS, e aqui na BIOS ele mostra que tem um chip aqui de 32 GB. Então esse aparelho aqui ele vem ou com 32 GB ou com 64 GB. O que acontece é que ele não entra no Windows. Provavelmente essa memória aqui está corrompida. Esses aparelhos eles não têm um HD igual esse. Ele não tem HD, por isso que o chip ele é soldado diretamente na placa. Então o que ele tem é um chip igual a esse aqui, uma memória eMMC, né, que aqui é que está instalado o Windows. Então nós vamos abrir ele, tirar essa memória aqui, vamos colocar uma de 64 GB e fazer a reinstalação do Windows de novo. Então bora lá para desmontar o aparelho e a placa. Só lembrando aqui, pessoal, que esse netbook aqui, ele é o modelo dele é o NP530XBB. Então se você tiver uma aí ou qualquer outro notebook de outro modelo, mas que tenha esse mesmo defeito, o sistema de recuperação é o mesmo, tá? Tirei aqui a tampa da parte de baixo. Tem aqui uma bateria. A bateria tem um cabinho flat. E aqui a gente acessa a placa principal. Aqui vamos tirar aqui esse cabinho flat. Ó, a nossa memória está bem aqui. Essa aqui é a nossa memória que está danificada. Não, tô falando errado. Isso daqui é um é um NVE que o cliente ele comprou e colocou aqui pensando que ia poder instalar o Windows diretamente aqui nesse SSD NVE. Porém não consegue, não dá, porque ele tem que acessar a placa primeiro para depois acessar esse disco aqui. E mesmo assim ele não consegue instalar nada aqui, né? É só mesmo para ter mais espaço no notebook. Então nós vamos desmontar mais aqui ainda. Vamos tirar tudo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo só para desmontar tudo aqui e chegar na placa.
Então aqui já tirei todos os parafusos, é bem simples, fácil de desmontar. Foi aqui está a nossa memória, embaixo da placa, que é a memória que a gente vai trabalhar. Nós vamos tirar ela e colocar outra memória aqui. Acho que não vai nem precisar tirar aqui a parte de cima, né? Que vai trabalhar mesmo aqui na parte de baixo. Tirar essa memória e colocar outra. Caso você precise do nosso serviço, nós trabalhamos com TVs, notebook, videogame, placa de vídeo. Tem aqui o nosso endereço e vocês podem estar aí acessando e ou caso estiver precisando de ajuda, enviando aí o seu aparelho para a nossa assistência. Eu não vou precisar deixar nenhum link aqui embaixo, porque isso aqui é um negócio bem simples de fazer. Então nós vamos colocar todos os procedimentos aqui, mãos à obra agora. Então aqui, pessoal, essa memoriazinha aqui, ela é de 128 GB. O sistema só está reconhecendo 32 GB lá, ela é 128 GB. Memória SanDisk, o sistema estava mostrando lá, mas não estava reconhecendo 128, só está reconhecendo 32 GB. Então essa memória aqui ela está muito bugada. Então nós vamos arrancar ela dali. E vocês, quem for fazer esse tipo de serviço, tirar a memória e colocar por outra, nós vamos precisar de um desse daqui, ó. Isso aqui é um adaptador, né, onde nós vamos tirar esse chip e colocar aqui. Ele funciona. Isso aqui é a mesma coisa que um pendrive gigante. É a mesma coisa que um pendrive. Nós vamos colocar no PC, o PC vai reconhecer o dispositivo e nós vamos formatar. Funciona igual um pendrive mesmo, que a única diferença é que aqui é um cartão de memória. Isso coloca aqui, espeta no PC e ele reconhece. A diferença é que é um tamanho gigante, mas só para esses tipo de chip. Que nós vamos poder formatar, verificar o que aconteceu aqui com esse chip, com a memória eNAND. Essa é uma memória eNAND. Vamos lá tirar então. Eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo para poder tirar o chip. Então, pessoal, acabamos de tirar o chip. O chip está aqui. Agora nós vamos fazer a limpeza. A limpeza aqui do chip. Aqui a gente tem que preparar ele, né? Preparar aqui o chip para poder soldar aqui. É como se fosse um HD, né? Você tem que colocar ou o sistema GPT ou o sistema NTFS para poder soldar ele aqui na placa, para dar tudo certo e fazer a instalação. Eu vou dar uma pausa aqui para limpar aqui a placa e o chip. Bom, agora que nossa memória está limpa, aqui na placa também tá limpo, né? Você vê que segue um padrão de memória. Agora nós vamos colocar no adaptador, vamos ver o que realmente aconteceu ali. Colocar aqui no nosso adaptador, ele tem a posição certa de colocar, onde tem o chanfrãozinho aqui e a parte de cima. Mas se você não tiver um desse, um adaptador igual a esse aqui, não tem problema. Existe outra maneira de fazer isso aqui,
Só que você vai utilizar um pendrive desse daqui, igual do Xbox 360. É aquele que faz a leitura da NAND. Então a gente vai ligar ele aqui. Essas duas luzes aqui tem que acender, né? Que é o verde e o azul. Isso é sinal que está comunicando. Às vezes quando o chip está muito ruim, o verde não acende. Ou qualquer um desses dois aqui, se não acender, já era. O chip foi pro saco. Não tem recuperação de do chip. Aí aqui a gente abre no o Partition Magic. A gente vai verificar lá dentro do chip o que está acontecendo. Existem outros programinhas de formatação também. Aqui, ó, meu disco 3. Meu disco 3 é esse daqui, ó. Veja que meu disco 3, ele não mostra nada, o tamanho dele total não mostra, os 128 GB. Tá ruim demais esse chip, ó. Não mostra, ó. Mostra 0.03. Então o nosso sistema aqui ele tá dando um sistema logical, mas eu acho que não é esse sistema aqui, né? Algum para instalação de Windows não é esse daqui. Então esse componente aqui tá ruim. Tá ruim demais. Vou tentar criar uma partição nele para ver. Ele não vai. Ó, não volta. Isso aqui eu tô fazendo criar uma partição aqui NTFS. Tá criando uma partição em cima do chip. Isso aqui é só para fazer um teste. Já viu que o chip tá bem ruim mesmo, não identifica o tamanho total dele, não identifica. Vou dar um cancelar aqui que esse componente aqui já não tem como trabalhar com ele. Vou até parar, vou desligar aqui, tirar ele fora. E esse componente esquece. Então nós vamos pegar aqui um que eu tirei de uma outra placa. Esse é de 64 GB. Vamos ver se o nosso sistema reconhece. Vou ligar ele aqui de novo. Acendeu aqui as duas. Sei que parece que tá dando um reflexo, ó. Tem que acender o verde e o azul. Se não acender o verde e nem o azul, o chip tá danificado. Ou muitas às vezes as pessoas na hora de soldar, queima o chip também, excede a temperatura. Aí tá aqui, ó. Esse aqui foi tirado de uma outra placa igual a essa. Então o sistema que tá lá, ó, é GPT. Tá vendo, ó? Sistema GPT. Então se for para formatar, tem que colocar aqui, ó, no formato GPT, que ele vai dar o boot e fazer a instalação do Windows. Então a gente olha aqui, ó, que tem umas partes aqui, ó, recovery.
E aqui aparece o tamanho do nosso chip, ó. Ele é 64 GB. Então ali ele mostra 58.24. Tá vendo? Tá mostrando lá 58.24. Como eu tinha copiado de outra placa que estava danificada, também esse aqui está reconhecendo, está lendo tudo direitinho. Sabendo que ele é GPT, então a gente pode tirar aqui o chip. Eu vou deixar aquele mesmo sistema ali. Por que eu vou deixar o sistema copiado aqui no chip? Eu não vou deletar, eu não vou apagar, por um motivo. Só por um motivo. Eu vou tirar aqui o dissipador da placa só para ver se tem um CI da BIOS ali. Se não tiver o CI da BIOS, tô com uma mão só. Ou melhor, eu vou pegar da outra placa. Vou pausar aqui. Ah, tá, pessoal. Tá vendo aqui? Então, temos a nossa placa original. E eu tenho uma placa com defeito aqui, ó, também. Tá lá a memoriazinha aqui atrás. Tá com defeito. Não consegui verificar porque eu não tinha um notebook aqui. Então veja que nós temos o CI da BIOS aqui. Beleza? Se tem o CI da BIOS aqui, então eu posso formatar o nosso chip aqui com o sistema GPT direto. Posso apagar tudo, colocar o sistema GPT, soldar aqui na placa, montar e fazer a instalação do Windows novamente. Ah, mas eu não tenho um adaptador. Não tem adaptador, então a gente configura aqui os pinos. Configura os pinos aqui. E a gente faz pelo outro método, que é usando esse dispositivo aqui, igual do Xbox 360. Quem aí trabalha com Xbox 360 sabe do que eu estou falando. Então a gente configura os pinos aqui e ele vai fazer a leitura no PC pela USB, funcionando a mesma coisa. Você pode, caso alguma coisa der errado, se você não conseguir fazer. Então eu vou preparar aqui o chip aqui, colocar as esferas, porque esse está sem as esferas, e vou soldar de volta aqui na placa. E a gente volta aqui para poder finalizar. Então aqui, pessoal, eu estou com um chip novinho, tá no plastiquinho aqui, ó, esse aqui é de 128. Então nós vamos preparar ele para fazer a solda aqui na placa. Então a gente vai colocar naquele adaptador novamente, tirar aqui o plastiquinho, ó, tá com as esferinhas, certinho. Vamos colocar aqui no nosso adaptador. E vamos lá para o PC agora. Aqui nós vamos tirar aqui. Agora nós vamos preparar. Eu tenho dois sisteminha aqui. Vamos ver qual é que é o tá mais atual. Vou ligar ele aqui. Ó, o PC reconheceu, acendeu os dois LED. O azul ele sempre dá essa piscada.
demorando um pouco aqui a abrir o sistema. Ali sempre aparece essa mensagenzinha aqui, ó, para formatar, que é do nosso adaptador aqui. Então a gente cancela, nós não vamos formatar nada, só esperar o sistema abrir, que aqui tá lento mesmo. Pronto, aqui abriu. Aqui a gente vai vendo aqui, ó, que ele abriu a 116 e fez a leitura. Ele é de 128, ele dá uma leitura de 116, partição lógica. Tá vendo? Então nós vamos transformar ela em GPT. Aqui, ó, criar partição. Agora tem que lembrar. Aqui, inicializar disco GPT. Nessa opção aqui. Vê que ele já mudou. Ali, ó, GPT. E vamos dar uma aplicar. Pronto. Agora o nosso... Isso aqui é como se fosse o HD. Agora o nosso HD já está no formato certo. Formato GPT. Está no formato GPT. Agora nós vamos aqui na placa, soldar ele e poder finalizar. Eu vou dar uma pausa aqui novamente. Vamos soldar aqui o nosso chip e já volto já. Daqui a pouquinho já volto com ele já soldado na placa. Pronto, pessoal, memória já soldada, tá no lugar, a placa ainda tá quente. Só lembrando que você não precisa, não é uma regra colocar da mesma memória. Eu tenho a memória que eu coloquei praticamente é da mesma, porque eu tinha aqui, né, guardada no meu estoque uma SanDisk. Não vai dar para focar direito, mas a memória que está aqui ela é uma SanDisk de 128 GB. Também você pode colocar uma Samsung de 128, uma Hynix de 128. É que muitas das vezes essa memória aqui varia o preço de uma para outra. Então por causa disso alguns compram a que está mais barato, lógico, que é para ajudar no bolso também, né? Então esperar aqui esfriar aqui a placa para a gente poder montar já de volta e fazer o teste final. Só esperar esfriar aqui. Pronto, pessoal, instalei aqui a placa, né, direitinho. Só não vou colocar aqui o NVE, porque precisa instalar o Windows primeiro. Então nós vamos instalar o Windows primeiro e depois a gente coloca aí o NVE. Agora só falta essa falante. Vamos colocar aqui. Vou ligar aqui a fonte nele primeiro para ver se está tudo certinho. Deixa eu só pegar a fonte. Vamos estar aqui ligando a fonte. Vamos ver se ele mostra lá na tela, né? Beleza, mostrou na tela.
Então aqui a gente já viu que deu quase tudo certo. Vou ligar ele aqui. E a gente só vai ligar, ele não vai encontrar o Windows. Aí apareceu de novo a mensagem, ó. Não encontrou o Windows. Vamos apertar aqui F4. Agora é F2. Entrou no boot, ó. Apareceu lá o SanDisk 128 GB. Pronto, agora a gente pode iniciar o nosso processo de instalação do Windows. Tá aqui o meu pendrive. Vamos colocar aqui o Windows nele aqui. Deixa eu só que eu tô com a mão só, então vou dar uma pausa aqui. Vou reiniciar aqui a máquina para ver se ele entra já no boot de instalação do Windows. Acho que aqui parece ser bem diferente, não entra direto. Então nós vamos configurar aqui para instalar o Windows. Ah, tá. Então a gente vai ligar aqui o USB. Vamos salvar. Vamos ver se ele vai entrar para instalar o Windows. Agora eu vou ver aqui como é que ele faz para dar o boot. Para poder fazer a instalação do sistema do Windows 10. Eu vou ver, vou dar uma pausa aqui, vou ver direitinho. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Aqui mesmo é só fazer a configuração aqui do boot, né? Para fazer a instalação do Windows. Se você gostou do vídeo, tá lá, ó, 128 SanDisk, 128 GB. Se você gostou do vídeo, pode comentar aí colocar nos comentários. Se você estiver precisando de algum serviço, traga aqui para nós, para a gente executar para você. Orçamento sem compromisso. Valeu, até o próximo.